Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Ester entra à presença do rei e convida-o e Amã para 2 banquetes. Ester 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Ester 5:2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Glória a Deus, aleluia. Ester 5:3. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ester 5:4. E disse Ester: se bem parece ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu tenho preparado para o rei. Ester 5:5. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Ester 5:6. Disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Ester 5:7. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é... Ester 5:8. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ester 5:9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ester 5:10. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Azeres, sua mulher. Ester 5:11. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Amã 5:12. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Amã 5:13. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ester 5:14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã disse ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Vamos ler aqui alguns comentários sobre o capítulo 5 do livro de Ester. O primeiro é o 5. Historiadores gregos descreveram as vestes do rei da Pérsia. O manto externo era tingido com púrpura da Fenícia e bordado em ouro com figuras de falcões ou serpentes lutando.
Sob o manto eram usadas calças brancas ou vermelhas com barras em púrpura, brincos de ouro com pedras preciosas, braceletes e um colar filigranado adornavam o rei. A espada do rei, cuja bainha era feita com uma única pedra preciosa, ficava presa a um cinto de ouro. Cores vivas, pedras preciosas e ouro em abundância conferiam esplendor aos trajes reais. Por certo, as vestes da rainha eram igualmente suntuosas. Com relação ao versículo 3, o comentário é o seguinte. Esté 5,3, né? A expressão até metade do reino era de uso comum na corte de reis do Antigo Oriente Próximo e indicava a disposição generosa do monarca para com outrem. Provavelmente não deviam ser entendida como uma oferta literal de metade das riquezas ou poder do rei. Com relação ao versículo 14, o comentário que existe é o seguinte. Na cultura persa, a forca seria usada para torturar e matar Mardoqueu publicamente. A grande altura, cerca de 15 metros, interpretada por muitos como um exagero, talvez tivesse o objetivo de permitir que todos em Suzã observassem atentamente a vingança de Amã sobre Mardoqueu. Tem algumas referências aqui, mas eu não... Bem, então, fechamos assim, né, a leitura do capítulo 5 do livro de Esther da Bíblia Sagrada. Bem, aqui tem um texto, né, na Bíblia que fala assim, Satanás, o adversário. Vou ler aqui esse texto. Diz assim, Satanás está aqui no final do livro de Jó, né, na página 813. Diz assim, Satanás, o adversário. Satanás, em hebraico, literalmente, o adversário, é chamado, na verdade, de o Satanás, indicando que se trata mais de um título do que de um nome pessoal. No Antigo Testamento, essa designação é usada poucas vezes para ele. Tem vários versículos aqui, mas eu não vou ler todos. No período veterotestamentário, Satanás procurou fazer aflorar o que havia de pior na humanidade. Seu caráter de tentador agressivo dos seres humanos e oponente abjeto de Deus é desenvolvido mais detalhadamente no Novo Testamento. A ousadia de Satanás pode ser observada em seu discurso a Deus e em sua malevolência ao atribuir a Jó motivações torpes. Como ser criado, Satanás não é onipotente, onisciente nem onipresente. Apesar de seus poderes serem amplos e impressionantes, ele opera somente dentro dos limites estabelecidos por Deus e com a permissão divina. Satanás é subordinado a Deus e, ao final, será derrotado. Amém, aleluias, glórias a Deus. Satanás percorre a terra como o espião de um rei em busca de súditos desleais. Mas não há motivos para o cristão temer. Está escrito em 2 Crônicas 16, 9. O golpe sofrido por Jó é atribuído à mão de Deus, que permitiu as provações, apesar de Satanás tê-las concretizado. Assim, em última análise, o Senhor foi responsável por aquilo que sucedeu a Jó. Esse fato confirma o domínio de Deus sobre Satanás e os anjos caídos. O Deus da Bíblia é, sem sombra de dúvida, o Criador incomparável e insuperável, soberano sobre toda a sua criação. Satanás reconhece a soberania de Deus em suas próprias palavras. O poder que Deus dá a Satanás sobre Jó tem propósitos e limites, enquanto a intenção de Deus, ao permitir a tentação, é provar a força de caráter. A intenção de Satanás é provar a falta de caráter. Assim,
a tentação tem o potencial para gerar efeitos positivos ou negativos, dependendo da maneira como se reage a ela. Não obstante, o Senhor promete que os cristãos não serão tentados além do que podem suportar. Ok? Bem, então, fizemos essa leitura aqui para enriquecer, né? A leitura do capítulo 5 do livro de Esther da Bíblia Sagrada. Bem, então, até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Só temos mais uma vez que agradecer ao Senhor pelo privilégio, pelo grande presente que é nas nossas vidas, poder ler a palavra de Deus, desfrutar da palavra do Senhor, internalizar essa palavra, viver essa palavra, priorizar essa palavra. É a melhor porção dessa vida, sem dúvida alguma. Bem, até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.